O Arthur Nicola, o Galo negociando com alguém. Carlos Vinícius tem chance. Bora começar com essa informação exclusiva. Uma das missões por aqui na live é tentar trazer o máximo de novidades e informações que ainda não foram publicadas, né? Vocês tinham me perguntado exatamente sobre Carlos Vinícius e Galo. Nem trouxe essa informação, acabei esquecendo completamente diante de tantas notícias. Mas mandei mensagem para o empresário dele, o Flávio Ribeiro. E estou abrindo o WhatsApp web aqui para entender o que exatamente ele falou, tá? Estou vendo aqui que o João Fonseca joga amanhã às 8 da manhã. Próximo torneio, deixa eu só confirmar o torneio. ATP 500 Hale. Vai jogar contra um cara chamado Coboli. ESPN 2, transmissão, tá bom? 8 da manhã. Sobre a resposta do Flávio Ribeiro, a possibilidade de proposta do Galo. Flávio, boa noite. A pergunta tinha sido feita na sexta. Galo está na briga pelo Carlos Vinícius? Ele me responde no sábado às 9h30. Bom dia, Jorge, tudo bem, irmão? Se tá, ainda não sabemos, pois ninguém entrou em contato. Então, Flávio, dá para descartar, né? Porque se o Carlos Vinícius ainda estivesse vinculado a algum clube, o Galo poderia ter procurado esse clube. Mas a verdade é que o Carlos Vinícius está livre no mercado. O vínculo dele no Fulham não foi prorrogado. Dessa maneira, para se acertar com o Carlos Vinícius, você precisa falar com o Flávio Ribeiro. Se o Atlético tem a intenção de contratar o Carlos Vinícius, me chama a atenção o fato de não ter feito sondagem ou contato, informação do empresário do atleta, tá bom? Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou. Tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo. O Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Admilson Rodrigues perguntando quem vai chegar no Botafogo depois do Mundial. Uma possibilidade é do Biel, atacante que era do Bahia, foi comprado pelo Sporting de Portugal no início dessa temporada por 6.300.000 euros. Conversei com uma pessoa próxima dele, até para repercutir uma informação que veio de Portugal. Lá em Portugal falavam em São Paulo, Grêmio, Botafogo e Atlético Mineiro. Só confirmar o Atlético Mineiro, porque agora eu fiquei na dúvida. Mas era São Paulo, Grêmio, Botafogo e Galo, isso mesmo, tá? Aí eu conversei com uma pessoa próxima do jogador e a pessoa já descartou o Grêmio. O Grêmio em algum momento sondou e saiu fora. Então hoje estão na briga pelo Biel, São Paulo, Atlético Mineiro e o Botafogo, tá? Só para vocês entenderem a situação do Biel. O Biel é um atacante que foi comprado pelo Sporting de Portugal no início desse ano, 6.300.000 euros. Só jogou 7 vezes lá em Portugal. Não conseguiu se adaptar e o Sporting decidiu que vai negociá-lo. O empresário ficou de conversar com o pessoal do Sporting nessa semana, que está começando hoje, para definir se o Sporting aceita empréstimo ou se só aceita fazer negócio em definitivo. Se houver a possibilidade de empréstimo, dá para dizer que o São Paulo está na briga, o São Paulo e o Galo. Se for só em definitivo, aí dá para dizer que o Botafogo talvez concorra sozinho. Salve, Nicola, o Estevão entrou as 3 propostas de joias do futebol brasileiro: Matheus Zizep, Gabriel Veneno e Mosquito no Galo. E no profissional, o Cuca pediu 3 para substituir o profissional. É possível até que o Veneno ganhe um pouco mais de oportunidades entre os reservas, porque ele ainda é muito novo, né? Sobre o Zizep, está recuperado de um problema sério do coração, que o deixou de fora durante boa parte desse primeiro semestre, mas precisamos entender em que condição ele aparece, né? Cara de óculos, você achava que com os mundiais virando tradicional entre os clubes, o calendário brasileiro pode se adaptar ao europeu? É uma possibilidade, cara de óculos. É uma possibilidade que o presidente
da CBF, o novo presidente, o Samir Chaudhry, já discutiu com federações e com clubes, tá? Ele vai fazer uma série de mudanças, a primeira delas a redução do número de datas dos estaduais, isso já é uma realidade, e um próximo passo talvez seja adequar o nosso calendário ao europeu. É só importante lembrar que nesse contexto, se a gente mudar, passa a não ter, por exemplo, o campeonato no mês de julho, volta no mês de agosto, e em dezembro e janeiro, que está todo mundo saindo de férias, os times estão jogando. Vai ter jogo provavelmente no dia 20 de dezembro, no dia 27 de dezembro, no dia 3 de janeiro. Essa é uma coisa com a qual a gente precisaria se adequar, tá bom? Agora de falar sobre o Atlético Mineiro, ao longo da semana cheguei a contar para vocês que o Galo poderia ter lucro com Bryan Palacios se o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidisse comprá-lo. Agora bora trazer todos os detalhes e acertos sobre esse contrato de empréstimo. Só para lembrar que no ano passado o Galo comprou o jogador do Atlético Nacional, gastando algo na casa dos 16 milhões e 600 mil. Essa grana, inclusive, ainda está sendo quitada. Pois bem, o Atlético acaba de emprestar o Palacios para o Al Ahly por 2 milhões e 200 mil reais. Empréstimo de uma temporada. E se o Al Ahly quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 27 milhões de reais. Ou seja, a operação de empréstimo mais compra custando quase 30 milhões de reais, com a lembrança de que o Galo desembolsou cerca de 16 milhões e 600 mil para contratá-lo. Com detalhe, a operação de compra equivale a 70% dos direitos econômicos. Só para completar, e também é importante lembrar que o Palácio estava completamente fora dos planos do técnico Cuca e não seria aproveitado no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, muito menos na Sul-Americana. Bora falar agora sobre saídas no plural no Clube Atlético Mineiro. Rodrigo Weber encabeça a lista de baixas, o cara que comandava o SIG, o Centro de Informação e Inteligência do Atlético, desde 2022, pediu para se desligar do clube. Ele, inclusive, já se despediu dos demais funcionários depois da vitória de quinta-feira por 2-0 contra o Internacional. Ninguém só pode cravar até agora para onde o Weber vai. Já especularam que ele será o substituto do Alessandro Brito no Botafogo, mas há também quem diga que ele pode se mudar para o futebol europeu. Além do Rodrigo Weber, também deixará o SIGA o Rodrigo Piccioni, outro que pertencia ao SIGA, mas tinha um papel menos importante do que o Rodrigo Weber. É a notícia, especialmente da saída do Weber, certamente será festejada por Cuca e seus auxiliares na comissão técnica. Isso porque o Cuca e o Weber andaram se desentendendo e tendo algumas quedas de braço em relação a reforços desde o início do ano. É que o Cuca indicava jogadores e o SIGA reprovava a contratação desses atletas. Aconteceu, por exemplo, com Pochettino, Fabinho, Matheus Fernandes e Pituca. E esse desgaste interno causou enorme irritação do Cuca. Até porque vários dos reforços indicados pelo Cuca performaram bem e tiveram participação importante na conquista do título do Campeonato Mineiro. Agora, sem a presença de alguém forte no SIGA, a tendência é que o Cuca consiga emplacar com mais facilidade reforços indicados por ele. Bora falar agora sobre o futuro de Renier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Renier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Renier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Renier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Renier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Renier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada,
Ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui trazendo as últimas informações do Atlético Mineiro para você. O Galo que tenta buscar reforços no mercado para deixar a sua equipe aí nos padrões que o técnico Cuca pediu. E o Atlético, né, que deve perder aí em breve o volante Fausto Vera, né? River e Boca estão interessados no jogador. Aí, como estão no Mundial, não deve surgir mais possibilidade agora, só quando essas equipes saírem do Mundial deve haver negócio. E o Fausto Vera está muito perto aí de deixar o Galo. O Galo que também tem interesse aí na contratação do Alan, né? O volante Alan, que está no Super Mundial também com o Flamengo. Até jogou um pouquinho ontem ali no segundo tempo da partida com a equipe do Flamengo. E com a chegada do Jorginho, a gente imagina que talvez o Alan vai perder mais espaço ainda, né? O jogador já não era titular da equipe. E agora com a chegada do Jorginho, possa ser que ele perca esse espaço e feche mesmo com o Galo. Você aprova ou desprova? Deixa aí nos comentários. Sobre Carlos Vinícius, aí o centroavante, que já vem rodando há um bom tempo. Ele saiu do Fulham, né? Acabou o contrato, está livre no mercado. E o Galo vem sondando aí há bastante tempo, mas até agora não surgiu nada. E com o atacante Biel, também o Galo vem sondando aí a possibilidade de contratar o atacante. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.